minhas preciosas, ao nosso Pode Chinelar, podcast, nosso podcast com chineladas com o amor da Daia. Hoje eu trouxe a minha chinela, porque hoje eu estou inspirada, né? Então aqui você vai ter, minha preciosa, chineladas com o amor da Daia, muito conhecimento e, claro, resgatar o seu brilho, porque essa é a nossa intenção. Para você que não me conhece, o meu nome é Daiane Bosqueto, sou especialista em relacionamento e eu ajudo as mulheres que foram machucadas nos relacionamentos a resgatarem o seu brilho em 8 semanas. Então, meus amores, fiquem ligados aqui nesse podcast de hoje, que vai estar sensacional. Se você ainda não é inscrita no canal, meu amor, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que aí você recebe todas as notificações. Nós temos vídeo novo aqui no nosso canal todos os dias, e terças e quintas, né? Um podcast mais recheado de conhecimento, com as chineladas, com os resgates do seu brilho, porque nós mulheres, olha só, mulheres empoderadas empoderam outras mulheres, e é isso que a gente vai fazer aqui. Mas cuidado com o termo empoderamento, né? Porque nós temos um empoderamento distorcido aí. Eu nem vou entrar no assunto agora, mas o que a gente quer aqui são vocês mulheres, vocês preciosas, que querem se tornar uma mulher realmente preciosa, uma mulher de valor. E eu sei que todas que me acompanham aqui querem ser essa mulher, né? Eu recebo todos os dias as minhas caixinhas, eu quero ser essa mulher assim assada, como é que eu faço? Então fica aqui com a gente, aqui no nosso canal, lá nas minhas outras redes sociais. E eu também sou idealizadora do método DB, que é o Diamante Brilhante, que é onde eu faço esse processo de resgate mais intenso, né? Não é um curso, gente, é um processo de transformação das mulheres. E hoje, meus amores, eu já trouxe minha chinela para falar, e nós vamos falar sobre relacionamentos, né? Porque afinal de contas, eu sou especialista em relacionamento, então hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Porque o que é que acontece? Existem vários tipos de relacionamentos, né, meus amores, minhas preciosas? Mas hoje nós vamos falar de um específico. Porque o que que acontece? Quando chega um casal, né, até mim aqui, geralmente a vida tá um caos. Então esse podcast é justamente sobre isso, né? De um relacionamento disfuncional, né, do caos ao resgatar o seu brilho, né? É quando aquele casal ele tá se machucando, ele tá perdendo o brilho mutuamente, né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então muitas vezes esses casais chegam até mim, que eu atendo todos os dias, né? Com a vida que já está um caos. E aí o que fazer quando está acontecendo isso, né? Primeiro a gente vai entender, né, a dinâmica desse casal, diagnosticar que tipo de relacionamento eles vivem. Então, meu amor, para você que está aqui no relacionamento, fica aqui comigo, porque você vai identificar que tipo de relacionamento primeiro você está vivendo para depois você partir para a ação do que você precisa melhorar. Eu sempre falo que a gente precisa ter clareza das situações que a gente está vivendo. Se a gente não tem clareza, a gente não consegue partir para a mudança. Então, a clareza é fundamental e os nossos podcasts todos aqui são sobre isso. E se você não está num relacionamento, fica aqui também para você entender as dinâmicas dos relacionamentos, porque logo você vai achar o seu precioso, né? Porque as mulheres que estão aqui, elas estão também em busca do seu par ideal, do seu precioso, de um relacionamento saudável, bacana, equilibrado. Então você vai conseguir, inclusive, achar esse precioso de uma forma mais saudável, né? De uma melhor forma. Então, meus amores, quando a gente fala em relacionamento, existem 4 tipos de relacionamento, independente da opção sexual, tá? E independente do tipo de relacionamento que eu quero dizer, hétero, homo, lésbicas, trisal, né? Existem vários tipos de relacionamento, relacionamento aberto, enfim, existem vários tipos. Mas existem dinâmicas diferentes aqui. Nós temos 4 dinâmicas diferentes que eu vou resumir um pouquinho elas para vocês, mas eu vou entrar mais a fundo mesmo do que acontece com a maioria dos casais. 90% dos casais que chegam até mim estão dessa forma, que é a que eu vou trazer hoje. Então, você pode se identificar aí. Então, se você está gostando desse assunto, e compartilha esse podcast com quem você gosta, com o seu parceiro ou com outras amigas também. E se você não consegue assistir aqui pelo YouTube, nós estamos em todas as plataformas externas, meus amores. Então, se você gosta de escutar, vai lá no Spotify, procura Daiane Bosqueto, que nós estamos lá também. Então, bom, primeira coisa, quais são as dinâmicas, então? Então, o primeiro tipo, ou a primeira dinâmica, é do relacionamento funcional.
que a palavra já fala, né? Que é aquele relacionamento que funciona, né? Que o casal, e eu não tô querendo dizer que eles não brigam, tá, meus amores? Vocês acham que o relacionamento ele tem que ser perfeito, que não pode existir nada, não pode existir brigas, não pode existir discussões. E existe, tá? Existe, e inclusive eu ensino os casais a como eles brigarem, exato. Né? Como eles discutirem a sua relação de uma forma saudável, como eles brigarem, entre aspas, de uma forma saudável e resolver os seus problemas. Quando a gente fala de um relacionamento funcional, é aquele relacionamento que funciona. Então, ele tem brigas, tem discussões, tem debates? Claro que tem, como qualquer outro, não existe um relacionamento perfeito, né? Entre aspas. Mas esse casal, eles conseguem se conectar, eles conseguem resolver os seus problemas, eles se priorizam, né? Então, eles estão ali para fazer dar certo. Então, eles têm acordos muito bem definidos, eles sabem aonde eles querem chegar. Esse é o relacionamento funcional. Óbvio que também tem uma sexualidade saudável aí, né? Porque eu sempre falo de relacionamento e sexualidade também. Esse é o relacionamento que funciona. E aí, o que nós vamos entrar mais a fundo hoje é o relacionamento disfuncional. E aí você já deve estar pensando, claro, que não está funcionando, né? O que que acontece nesse relacionamento? Ele não está funcionando literalmente. Então, é aonde os dois, eles não estão mais felizes juntos, não tem uma conexão bacana, uma intimidade profunda, as afinidades, elas já estão poucas aí, ou quase nenhuma, né? É onde a gente fala que é aquele relacionamento que está começando a mornar, sabe? Que você não sabe o que está acontecendo, que os diálogos não são mais tão produtivos, essa comunicação ela já não está mais satisfatória, né? Não está trazendo nenhuma melhoria na qualidade de vida, né? Porque, gente, eu sempre falo, os relacionamentos, relacionamento saudável é aquele que melhora a sua qualidade de vida. Quando você está num relacionamento que você está triste, que você está deprimido, que você está perdendo seu brilho, você não tem qualidade de vida nesse relacionamento. Então, não quer dizer necessariamente, eu tenho que sair do meu relacionamento? Não, calma aqui, calma, fica aqui comigo, que pode ser que você veja que não necessariamente você precisa sair desse relacionamento. 90% dos casos que eu atendo são relacionamentos disfuncionais. E muitas vezes eles acabam e não deveriam acabar. Eles ainda tinham condições, sim, de ter um relacionamento mais saudável, mais bacana, mas o que que acontece? Geralmente as pessoas não entendem o que está acontecendo nas dinâmicas daquele relacionamento e acabam partindo para separação. E às vezes existe amor ainda, existe um sentimento, existe a vontade de fazer dar certo, só que o casal não sabe como fazer. Então, aqui é para você entender como que eu faço isso, como que eu faço esse relacionamento dar certo, como que eu melhoro as questões que já não tá mais dando certo, como que eu faço isso, né? Então, notem, eu falei do relacionamento funcional, o disfuncional, existe também o relacionamento tóxico, que eu vou só resumir ele aqui para vocês, só para vocês entenderem, mas o relacionamento tóxico, e notem, as pessoas confundem muito tóxico com abusivo e não é a mesma coisa. No relacionamento tóxico, tem padrões não saudáveis, claro, mas são recíprocos. Sabe? É os dois que, na verdade, estão ali, um sendo tóxico para o outro, às vezes um, às vezes outro, não tem um desequilíbrio necessariamente de poder aí. Esse estado emocional, essa saúde emocional dos dois, né, está sendo prejudicada ao longo do tempo. Esse relacionamento, ele tende a melhorar de vez em quando, né? Então, é aquele casal que às vezes se mata e depois volta e estão mil amores, né? Então, pode ter ajustes nesses relacionamentos? Sim, pode, mas a gente tem que entender o nível de toxicidade, porque tem alguns níveis de toxicidade que já beiram um abusivo mesmo, né? E às vezes existem até violências, né, nesses relacionamentos. Então, a gente tem que entender o nível de toxicidade, porque às vezes o que que acontece? Um parceiro que é tóxico no relacionamento não necessariamente vai ser no próximo. Por quê? Porque às vezes aquele parceiro que está com você, ele gera gatilhos em relação a coisas que você viveu que fazem você se tornar uma pessoa mais tóxica ou seu parceiro se tornar mais tóxico. Então, a gente tem que entender essas dinâmicas. Quando a gente tem um grau elevado de toxicidade, aí sim, a gente precisa fazer o afastamento. Então, nós temos, de novo,
funcional, disfuncional, o tóxico e o abusivo, né? O abusivo, meus amores, a gente já falou dele em outro podcast, tem um podcast falando só sobre ele aqui, então eu não vou me ater muito a esse tipo de relacionamento, porque já tem um podcast falando sobre ele aqui. Mas o padrão básico é que quando a gente tem danos psicológicos muito sérios, né? Duradouros, permanentes, esse relacionamento, existe uma diferença de poder, né? Existe alguém que tem um poder, gente, um maior poder, né? E uma pessoa que é a vítima, que é submissa, né? Então, essa relação de poder, essa dinâmica aqui é muito destrutiva, manipulação, enfim. Mas tem um podcast falando só sobre isso, eu não vou meter a isso. Hoje nós vamos falar dos relacionamentos disfuncionais, que é a maioria dos que chegam para mim aqui, graças a Deus, né? Porque ninguém merece, né, gente? Já pensou tóxico, abusivo? Não são a maioria, tá? Mas nós vamos falar desses disfuncionais. E o que que acontece nesse disfuncional? É como eu falei para vocês, né? É quando o casal chega aqui, ele não sabe o que está acontecendo, ele se desconectou, o relacionamento amornou, já não tem mais comunicação, às vezes a sexualidade já foi por água abaixo, mas notem, ainda existe amor, ainda existe a vontade de fazer acontecer. Então, quando a gente tem um relacionamento assim, que esse casal acaba se perdendo deles próprios, né? E acabam se afastando, mas ainda existe essa vontade de fazer dar certo, ainda existe o sentimento, ainda existe aquela vontade. A gente tem que entender alguns pilares que são os pilares dos relacionamentos saudáveis, né? E eu vou trazer os pilares aqui para vocês, porque aí vocês vão começar a entender em que pilar ou em quais dos pilares o seu relacionamento aí está proporcionando dor, né? E está fazendo você perder seu brilho, está fazendo você se machucar. Então, a gente tem três pilares, tá? Três pilares do relacionamento saudável. Então, o primeiro deles é o pilar da saúde. Depois nós temos o pilar do funcionamento básico. E depois nós temos o pilar do afeto. Então, eu vou resumir um pouco eles aqui para vocês entenderem e já irem pensando, nossa, eu tô com um problema nisso daqui. Então, de novo, é trazer clareza para vocês do que vocês estão passando aí, para vocês tomarem uma decisão, né? E partir para ação para melhorar esse relacionamento. Porque, gente, tá tão fácil hoje separar, né? O índice de separação aumentou consideravelmente e muitas vezes os casais se separam por coisas bobas, né? Mas o que que acontece? Quando falta essa comunicação, quando morre esse relacionamento, vão se acumulando, né? Coisinhas pequenas que vão virando uma bola de neve quando viu, né? A coisa estoura. Então, é para você que está num relacionamento não deixar isso acontecer e para você que for buscar um relacionamento entender como é que funcionam essas dinâmicas também, porque muitas vezes é natural mornar, é natural esfriar. Tem também um podcast aqui no nosso canal falando sobre seu relacionamento esfriou, por que que esfriou. Lá eu trago mais questões relacionadas aos hormônios do bem-estar. Então, se você quiser, vai lá assistir que tá, ó, diamante. Mas assim, vamos começar falando então do pilar da saúde. Quando a gente fala em saúde, a gente tem que falar da saúde primeiro emocional. Então, o que que pode abalar esse pilar, né? Estresse, obviamente, ansiedade, depressão, transtornos, traumas, né? Algum episódio impactante, alguma mudança de dinâmica no relacionamento. Então, às vezes, o casal estava vindo super bem na sua dinâmica relacional e aí eles tiveram um filho. E aí muda toda a dinâmica, muda todas as circunstâncias, mas esse casal não estava preparado para as mudanças que iam acontecer. E aí eles ficam abalados emocionalmente, principalmente a mulher, pela questão do bebê. Então, envolve muitas questões. Também, nessa questão emocional, é tão importante a gente trabalhar a questão emocional. Dentro do método DB, eu trabalho muito forte isso. E a saúde emocional envolve a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, né? Que, consequentemente, muda a nossa forma de agir. Então, a nossa saúde emocional, ela é primordial em todos os relacionamentos, não só em relacionamentos afetivos e conjugais, mas em todos os relacionamentos. Então, a saúde emocional, ela é muito importante. Então, geralmente, quando o teu parceiro, tua parceira tem problemas emocionais, já está com depressão, com ansiedade, tomando ansiolítico, antidepressivo, isso vai abalar sim o relacionamento. Então, você está tendo algum problema aí na sua saúde emocional? Então, cuidado, né? Vamos perceber, não vamos negligenciar mais, vamos tentar buscar soluções para isso.
Porque a questão não é a gente ficar o tempo inteiro reclamando. Não adianta você reclamar e jogar, inclusive, a culpa no teu parceiro. Você tem que melhorar a si própria. Quando você melhora a si própria, o outro parceiro, ele começa a ver as mudanças e ele vem consequentemente junto. Então, tudo muda quando alguma coisa muda. Mas se não nada está mudando, se você sempre tem os mesmos resultados, é porque você está sempre fazendo a mesma coisa. Então, que tal fazer alguma coisa diferente para melhorar? Então, se você está passando por dificuldades na sua saúde emocional, busque ajuda. Busque um terapeuta, busque alguma coisa para você melhorar isso, ou ajuda médica, enfim, né? Para você melhorar isso. Depois, no pilar da saúde, a gente tem, obviamente, a saúde física, né? Que pode abalar muito, sim, o relacionamento. Então, muitas vezes, e isso eu já falei em outros podcasts, do desequilíbrio hormonal, quando a gente não tem a produção dos hormônios do bem-estar no nosso relacionamento, isso impacta, né, na depressão, ansiedade. Quando a gente tem uma alimentação inadequada, gente, a alimentação inadequada super interfere no relacionamento, inclusive na produção dos nossos hormônios do bem-estar. Quando a gente tem vícios, né? Então, vícios em droga, vícios em álcool, né? Isso abala a saúde física e abala o relacionamento. Quando a gente tem cansaço constante, quando a gente não tem mais vitalidade. Então, quando o relacionamento começa a amornar, começa a se tornar disfuncional e que o casal começa a se machucar, muitas vezes esse perder o brilho que eu sempre falo é quando você está perdendo a sua vitalidade, a sua energia de vida, né? E quando a gente fala em sexualidade, eu sempre falo, a sexualidade é a nossa energia de vida. Então, muitas vezes, esse casal já não tem mais energia nenhuma ali dentro, eles precisam buscar ajuda para melhorar essa energia, para se motivar. Então, a saúde física impacta muito nos relacionamentos. E depois, uma que é bem treta, né? Porque eu sempre falo de treta, eu falo de sexualidade que é treta, é muito tabu, e a situação, a saúde financeira. Gente, o dinheiro é o segundo motivo, o segundo motivo das separações dos relacionamentos é as finanças. Então, sim, a saúde financeira é muito importante, muito importante. Então, tá tendo as necessidades básicas atendidas aí? Tem discordâncias ali, às vezes um gasta demais, outro não. Vocês têm acordos financeiros de como que funciona o salário de vocês, como que vocês dividem as despesas, o que que pode ser gasto com cada um individualmente, o que que o casal tem de planos para o futuro, tem viagens, onde esse casal vai chegar financeiramente? Aí eu vou pegar o chinelo, porque eu tenho certeza que a maioria dos casais não fazem isso, né? Começam lá no namoro, se apaixonam, vão indo, quando vêm estão casados, não fizeram nenhum desses acordos, principalmente na questão financeira. E eu tenho um primo meu que sempre falava que quando chega, o amor é lindo, mas quando chega a primeira conta de luz, ai meu amor, a chinelada já bate, já dá discussão. Então, sim, a saúde financeira também é muito importante. Esse é o pilar da saúde. Então, notem, saúde emocional, saúde física e saúde financeira. Você está percebendo que tem alguma coisa nesses pilares aí que não está legal? Ou não? Não, Daia, nesse pilar aqui, no pilar da saúde está tudo bem. Beleza, vamos partir para o próximo pilar, então, que é o pilar do funcionamento básico. Nossa, esse, gente, assim, ó, esse dá muita treta. A primeira do funcionamento básico é comunicação. E aí, meus amores, essa é uma das maiores reclamações das pessoas, porque não conseguem mais se comunicar, não conversam, né? A gente já falou também em outro podcast sobre isso, como a comunicação de homens e mulheres é totalmente diferente. Gente, isso quimicamente falando, hormonalmente falando, cerebralmente falando, biologicamente falando. Então, tem um podcast também falando só sobre a comunicação entre homens e mulheres, a diferença de gênero que existe, ela é real. Então, quando a gente fala em comunicação, a gente tem várias formas de comunicação. A gente tem a comunicação verbal, que não é a maior parte, a gente acha que a gente falando consegue. Não, gente. Tem a comunicação não verbal, que é aquilo que a gente expressa com o nosso corpo. Então, às vezes, nosso parceiro fala alguma coisa, eu não falei nada, mas virou os olhos, pronto, né? Ele já entendeu que você não gostou e que tá tendo treta aí. E nós temos vários tipos de comunicação. A nossa comunicação, geralmente, ela é muito violenta, né? Violenta que vem da nossa família, de gerações, enfim. Então, muitas vezes a gente tem uma comunicação violenta na base da cobrança. Cobrança e relacionamento não funcionam, não dá certo. Você não gosta de ser cobrado, ninguém gosta de ser cobrado. Isso é uma comunicação não violenta.
é não assertiva. Então, quando você se comunica de forma assertiva, você consegue se conectar melhor com o teu parceiro. Aí, gente, a gente tem outras questões dentro da comunicação. Existem vários tipos de comunicação. Então, a gente tem as linguagens do amor. Então, quando a gente entende a nossa linguagem do amor e a do parceiro, a gente consegue se comunicar melhor. A gente tem as linguagens da sexualidade. Esse é um tema bacana, hein? Que também é a comunicação na nossa sexualidade, então cada um se expressa e vê a sexualidade de uma forma diferente, vive a sexualidade de uma forma diferente, então as linguagens da sexualidade ajudam muito nessa comunicação do casal. Então tem pessoas que gostam muito de falar, tem pessoas que gostam de escrever, tem pessoas que gostam de mandar vídeo, tem pessoas que gostam de mandar livro, né? Então cada um tem essa forma de comunicação. Então, muitas vezes chegam os casais aqui em que, sei lá, a parceira tá falando, eu não consigo, porque ele não fala. E muitas vezes ele não vai falar mesmo, porque os homens, né, já falei em outro podcast, os homens têm menos áreas cerebrais voltadas à comunicação. Então, muitas vezes o homem não vai falar. Fora a questão sociocultural, né, do homem ser um machão, não expressar os seus sentimentos. Então, muitas vezes ele fala de outras formas. Ele fala ajudando você, ele fala fazendo serviços para você, resolvendo problemas, e aí você não entende, porque a sua linguagem é a comunicação verbal, né, muitas vezes. E aí você não entende que ele está falando que ama você, mas de outras formas. E isso dá cada treta no relacionamento. Então, é importante a gente entender como que está a comunicação, entender as formas de se comunicar. Nós não aprendemos a nos relacionar, meus amores, minhas preciosas. A gente tem que aprender. E a comunicação é uma coisa que também a gente precisa aprender. A gente acha que é só falar que tá tudo certo. Não é assim que funciona. A gente precisa aprender, inclusive isso. Então, dentro do pilar do funcionamento básico, nós temos a comunicação, a convivência. Meu Deus do céu, essa é outra treta que dá, né? Como que é a convivência de vocês nesse relacionamento? Como que é a rotina? Vocês estão aí acomodados? Como é que está sendo a convivência? Notem, rotina e relacionamento. Rotina, você estar numa rotina, você estar acomodado, não é a mesma coisa. Tanto que eu tenho uma especialização só para isso, só sobre rotina e sobre relacionamento acomodado. Então, eu vou falar um resumo aqui para vocês entenderem o que está acontecendo aí nessa convivência. Porque quando a gente está acomodado, é quando a gente não quer assumir a responsabilidade, sabe? A gente se afasta das dificuldades, porque é mais fácil continuar naquela vida medíocre, aquela vida de merda, tudo sempre a mesma coisa, tá insatisfatória, mas eu tenho que cumprir o meu papel na sociedade, né? Como uma mulher comprometida, porque uma mulher sozinha parece que ela é fracassada na sociedade, então ela tá ali naquele relacionamento daquele jeito, tá uma merda, mas ela não toma nenhuma medida, ela tá naquilo ali, ela aceita aquilo mesmo e tá tudo certo, né? Aqueles casais que permanecem juntos, mas eles estão super insatisfeitos no relacionamento, vivem brigando, reclamando. É aquele casal que vive lamentando um com o outro. Então, eu aposto que você ou já fez isso, ou tem alguma amiga que vive reclamando do relacionamento, nunca nada tá bom, mas nunca faz nada também para melhorar, né? Então, muitas vezes, esse casal ele acaba se perdendo, né? Mas por quê? Porque não tem um esforço mínimo para mudar aquilo ali, para mudar seu relacionamento, para mudar sua vida sexual. Então, o casal não assume as responsabilidades, não assume as dificuldades, eles preferem ficar lá naquela postura de espectadores da sua própria vida, né? Então, a sua vida conjugal vai se arrastando por anos, anos e anos, aquela reclamação, mas nada acontece. Isso é um relacionamento acomodado. Agora, quando a gente fala em relacionamento na rotina, a rotina é aquilo, né? É quando a gente sempre faz a mesma coisa, quando a gente sempre tem os mesmos costumes. Então, eu já vivi um relacionamento na rotina, né? Em que tudo era sempre igual. A gente fazia sempre as mesmas coisas, a gente ia sempre para os mesmos lugares, o beijo era do mesmo jeito, aquilo era do mesmo jeito, sabe aquela rotina assim que é tudo sempre igual, que aquilo se torna monótono, assim, que a gente vai se sucumbindo àqueles momentos lá e acaba que momentos diferentes, coisas diferentes acabam não sendo mais prioridade para o casal. Então, gente, né, existe a rotina, e aí muitas pessoas falam, eu não gosto de rotina. Eu também não gosto de rotina. Só que notem, existe a rotina boa e existe a rotina ruim.
quando vem algum casal, né, que aí, é a rotina, eu quero fazer coisa diferente o tempo inteiro e tudo mais, não tem como fazer isso, gente, sabe? Criança birrenta que não gosta de rotina, entende? Então, gente, a gente tem que entender que existe a rotina boa e a rotina ruim. A rotina ruim é aquela que você sempre faz a mesma coisa, que nunca tem novidade, né, que tá sempre no tédio, que não tem emoção. Agora existe a rotina saudável. É aquela rotina em que você cria situações diferentes no teu relacionamento, que vocês têm emoção, que vocês fazem coisas juntos, que vocês estão ali tentando suprir as necessidades do seu parceiro, que vocês se dão atenção, que vocês se priorizam. Então, estão entendendo a diferença aqui quando a gente fala em convivência, quando a gente fala em comunicação, quando a gente fala em rotina, quando a gente fala em estar acomodado? Como é que você está aí? Como é que você está sentindo isso? E aí vem também as necessidades. As necessidades estão sendo supridas no teu parceiro e as suas? Porque muitas vezes a gente é muito egoísta, né? E vim da mim, eu quero que as minhas necessidades sejam supridas. Num relacionamento não é assim, gente. A gente precisa dar e receber, né? Então a gente precisa entender sim as nossas necessidades, usar a comunicação assertiva para falar as nossas necessidades para o parceiro, sem cobrança, por favor. E a gente tem que entender também as necessidades do nosso parceiro. Hoje eu vejo muito essa questão das mulheres não quererem mais suprir as necessidades dos seus parceiros. Porque eu sou empoderada. Porque eu não vou fazer isso pelo meu parceiro. Gente, tá tudo errado. Não é assim que funciona, entende? Então, por isso que muitas vezes o homem, ele se torna um homem banana. O homem é aquele homem que não tem responsabilidade, porque a gente precisa, cada um entender o seu papel de homem e de mulher, né? Então, a gente tem sim que suprir as necessidades uns dos outros. Claro que, gente, a gente não tem que fazer o movimento de tudo aquela pessoa tem que suprir em mim. Não, a gente precisa suprir também as nossas necessidades com a gente mesma, mas a gente precisa também do outro para algumas necessidades. Então, como é que tá isso aí no seu relacionamento? Estão identificando alguma coisa que está acontecendo aí nesses pilares? Então, se você está identificando, já é o primeiro passo para você começar a mudar. Isso é fundamental, isso é maravilhoso. Olha a clareza, gente, desse podcast. Então, se você não curtiu ainda, meu amor, vai levar uma chinelada com o amor da Dai. Curte aqui já esse podcast, compartilha com as pessoas. Vamos trazer mais conhecimento, vamos difundir o conhecimento e não ficar só reclamando que tá tudo sempre a mesma coisa, que tá na merda, que tá na mediocridade. Vamos partir para ação? Vamos começar com a clareza do que nós estamos falando aqui, depois partir para ação para, eu tenho esse pilar aqui para resolver. Como nós vamos resolver? Como nós vamos fazer? Entende? Então, nós já falamos do funcionamento básico, né? No funcionamento básico, tem uma coisa que eu quero trazer para vocês também, que são os acordos. Os acordos entre o casal são fundamentais para a convivência. Então, a gente tem que ter os nossos acordos em relação à casa, os nossos acordos em relação às finanças, os nossos acordos em relação à sexualidade, os nossos acordos em relação à criação dos filhos. Esses acordos precisam acontecer. Então, muitas vezes o casal chega e quando eu falo, como é que são os acordos de vocês? Eu só ouço cri, 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 cri. Não tem acordo nesse relacionamento, então cada um faz o que acha que tem que fazer, e se estressa porque o outro não faz, mas, gente, o combinado. O combinado não sai caro. É por isso que muitas vezes dá as tretas no relacionamento, porque nunca foi combinado nada. Vocês têm que aprender a combinar, a fazer acordos. Então, quando nós temos acordos estipulados, a nossa convivência ela fica muito mais fácil, muito melhor, tá? Como é que tá os acordos aí? Veja bem. E aí nós vamos para o último pilar, que é o pilar do afeto. E quando a gente fala no pilar do afeto, a gente fala primeiro em intimidade. Como é que está a intimidade entre esse casal? E, gente, eu quero fazer assim dar uma chinelada de novo de vocês, da questão de que ter intimidade não é fundir um com o outro. Porque eu tenho que saber tudo da vida do meu parceiro, da minha parceira, porque eu tenho que estar, entende? O tempo inteiro fundido, junto. Não é, isso não é intimidade. Na verdade, a gente precisa da nossa individualidade. Mas a intimidade, o que acontece? A gente precisa ter intimidade para sermos quem nós somos com o nosso parceiro. Entende? É quando você consegue ser espontâneo, é quando você consegue se comunicar com o teu parceiro e você sabe que não vai vir crítica, que não vai vir julgamentos. Nossa, eu recebo isso todos os dias.
Minha parceira me critica quando eu converso com ela, então eu não falo mais. O meu parceiro me critica quando eu converso, então eu não quero mais nem saber, eu já nem converso mais porque eu sei do que vai dar, né? Então, quando a gente fala em intimidade, é a intimidade de você conseguir ser você mesma nesse relacionamento. E na sexualidade é mais perigoso ainda a intimidade em excesso, daquela coisa do controle, porque eu tenho que ser íntima do meu parceiro, e aí vocês confundem isso com controle muitas vezes. E aí o que que acontece? Quando a gente tem uma intimidade demais, quando a gente quer controlar demais o nosso parceiro, o nosso fogo na nossa sexualidade vai acabando. Então, o fogo, quanto mais a gente tapa ele, mais ele se abafa, mais ele se apaga. E com intimidade demais na sexualidade também. Por quê? Porque a nossa sexualidade, o erotismo, ele precisa de um pouco desse distanciamento, desse mistério, dessa conquista. Então, muitas vezes esse casal perde tudo isso porque tá com uma intimidade demais, mas uma intimidade errada. Sabe, aquela intimidade que não necessariamente precisaria ter aquela intimidade. E a intimidade que deveria ter, não tem, né? Então, como que está a intimidade aí de vocês? Como que está a conexão? Existe aquela conexão, aquilo que você olha para a pessoa, você se conecta, você tem não é química isso, gente, é aquela conexão mesmo de você olhar para o parceiro, muitas vezes já sabe o que ele está pensando, né? De vocês se entenderem, de vocês se conectarem, de vocês gostarem de estar junto nessa conexão. Como é que está a conexão aí? Como é que está a afinidade? Como é que está a sintonia? Porque notem, muitas vezes falam, os opostos se atraem. Eu não concordo com isso. Não concordo mesmo, porque se você é muito oposto do teu parceiro, no início da paixão tudo é lindo, mas depois, gente, isso dá uma treta desgraçada. Então, assim, como é que tá os interesses de vocês, os gostos compartilhados, sabe? Eu acho muito que a questão de similaridade, ela é fundamental nos relacionamentos. Quando a gente tem uma pessoa muito diferente da gente, fica difícil. Me dá um exemplo. Então, por exemplo, eu sou muito fitness, eu só como comida saudável, eu gosto de academia, eu gosto de fazer coisas, né, que deixem o meu corpo melhor, eu cuido da minha saúde com alguém que não gosta de nada disso, com alguém que só gosta de comer comida gorda, adoro, né, doce e tudo mais, massa. Ai, gente, eu sofro porque eu sou italiana e eu adoro isso. Mas enfim, né? Mas eu sou fitness também. Eu só de vez em quando dou uma escapadinha. Mas uma pessoa que não gosta de nada disso, no início pode ser bacana, mas depois isso vai começar a dar treta no relacionamento. Então, essa afinidade, essa sintonia, como é que tá essa afinidade aí de vocês? E uma coisa muito, muito importante, que já tem podcast também falando só sobre esse assunto aqui no nosso canal, que são os valores. Gente, os valores são fundamentais, né? É tudo aquilo que você valoriza na sua vida, são os seus inegociáveis. Tem um podcast falando só sobre isso. Quando os casais têm os valores muito diferentes, dificilmente vai dar certo. Dificilmente vai dar certo. Dá um exemplo. Por exemplo, nós temos um casal em que um dos parceiros preza muito a fidelidade, a lealdade, e o outro, para ele aquilo não é importante. Vai dar certo isso? Não vai. Então, é muito importante entender os valores que vocês têm aí no relacionamento de vocês, porque se esses valores forem muito discrepantes, vai dar uma treta desgraçada. Então, a pergunta é a seguinte: olha só, vamos recapitular? Então, nós falamos aqui dos tipos de relacionamento, que aí tem o disfuncional, o funcional, tóxico e abusivo. Hoje nós adentramos aqui no relacionamento disfuncional, que é aquele que 90% dos casais chega, que é aquele que amornou, que é aquele que começou a se desconectar, mas que ainda existe vontade de dar certo, ainda existe amor. Então, nós falamos disso e dos pilares do relacionamento saudável. Como é que tá a saúde de vocês aí? Né? Como é que está o pilar da saúde, seja emocional, financeira, física? Como é que está o funcionamento básico que vem aí, as questões de comunicação, as questões dos acordos, né? Da rotina, se está acomodado, se não está? Como é que tá essas questões aí para vocês? Como é que está a convivência? E por último, o pilar do afeto, que aí vem toda a questão da intimidade, da conexão, da sexualidade, da sintonia e dos valores. Como é que tá isso? Então, notem, você percebeu? Agora a pergunta é a seguinte: em qual dos pilares que a coisa tá pegando aí? Em qual dos pilares que a treta tá acontecendo aí? Ai, Dai, eu já identifiquei que tá em todos os pilares. Tem como melhorar? Tem.
Tem como melhorar, sempre tem como melhorar, mas vocês têm que estar dispostos. E aí, muitas vezes, é o que eu falo para os casais que chegam aqui. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a fazer? Não é tudo de novo, é algo novo. Sair daquilo que vocês já estão acostumados, porque muita gente, muitas vezes, meus amores, minhas preciosas, a gente entra no automático, né? Então, um relacionamento, às vezes, de anos, a gente começa a ir para automático e muito, é difícil, às vezes, sair do automático. A gente tem que sair daquilo. E a gente só sai do automático tendo clareza, que é o que vocês estão tendo aqui, e tendo vontade de fazer dar certo e partindo para ação. O que que nós vamos fazer agora para melhorar isso? Então, olha só que bacana. Nós temos que identificar e entender aonde vocês estão se machucando para depois buscar resolver. Então, muitas vezes, com a ajuda de profissionais, ou aqui no nosso podcast, em outras, né, nas minhas redes sociais que eu falo sobre relacionamento, vocês já conseguem identificar isso e partir para ação e não negligenciar mais, meus amores, minhas preciosas, não negligenciem mais os relacionamentos de vocês, porque o relacionamento ele tem a potencialidade, né, de melhorar a nossa qualidade de vida ou ferrar com a nossa qualidade de vida. Agora, é muito da escolha, né? Porque relacionamento, gente, é uma construção. E relacionamento também é escolher. O que que você escolhe para você? Porque muitas vezes a separação, muitas vezes as brigas, muitas vezes a rotina, e a acomodação é a forma mais fácil. Né? É a forma mais fácil. E a gente tem que entender que a gente só cresce, só evolui quando a gente sai desse processo, dessa nossa zona de conforto, a gente precisa mudar isso, sabe? Ampliar a nossa zona de conforto para uma um pouquinho maior, devagarinho, mas precisa de ação para isso. Então, meus amores, muitas vezes os relacionamentos acabam por besteira, acabam por uma questão na comunicação, acabam porque não estão mais fazendo coisas juntos, acabam porque na rotina do dia a dia, com os filhos, com o estresse, eles não se olham mais, eles estão acostumados com os mesmos estímulos, eles estão no piloto automático. Então, como está o seu relacionamento aí? Vocês estão se machucando, vocês estão perdendo o seu brilho por causa de alguma coisa que eu trouxe aqui nesses pilares? Então, se sim, e se você quiser compartilhar a sua história, manda aqui para mim, eu adoro que vocês compartilhem. Tem vídeos aqui com muitas histórias bonitas, legais, que podem também gerar novos podcasts. Então, se você também quiser que eu fale sobre algum outro assunto que você gosta, que você quer saber, vem aqui no comentário, comenta aqui o nosso podcast, que a gente pode trazer de repente esse assunto para você ter mais clareza, tá bom? Então, meus amores, era isso hoje. Eu espero que eu tenha trazido clareza para vocês entenderem os pilares do relacionamento saudável, para você entender que tipo de relacionamento você está. E se você chegou à conclusão que está num relacionamento tóxico ou abusivo, já tem aqui podcast no nosso canal falando sobre esse assunto. Então, vai lá e assiste, vai lá e compartilha, vai lá e me escreve depois, Dai, isso fez sentido? Dai, eu tive dúvida nisso. Então, me manda que a gente conversa, tá bom? É isso, meus amores, minhas preciosas. Então, foi maravilhoso esse podcast, adorei e adoro sempre esses assuntos que eu trago para vocês, que são assuntos que não só eu estudei nas minhas formações, nos artigos científicos, em tudo que eu faço, mas eu atendo isso diariamente, então eu vejo isso todos os dias, por isso que eu gosto de trazer aqui com vocês, para vocês, porque é a experiência, né, do que eu atendo e do que eu percebo. Então, quando a gente vê um desses pilares corrompidos, a gente vai direto nele para trabalhar e esse relacionamento sim pode se tornar funcional de novo. Tá bom, meus amores? Beijo para vocês e até o nosso próximo episódio.